Tá legal, olha só. Grafos são estruturas muito importantes, muito utilizadas, né? E que tem muitos sabores. A gente já viu algumas características importantes aqui, que é se ele é orientado ou não orientado. Isso é super importante porque, dependendo do que eu quero modelar, tem que ser uma coisa ou outra, né? A gente também já viu que ele pode ser denso ou esparso, e isso vai fazer muita diferença para como os algoritmos vão se comportar dentro dele. Então é uma segunda dimensão, né? Não é só tamanho. Até agora a gente falava, a entrada é grande e pequeno, o vetor da entrada é grande ou pequeno. Agora eu posso ser grande ou pequeno e denso ou esparso. Uma outra característica ali que está relacionada ao tamanho também. Dito isso, agora vamos começar a ver sobre como representar um grafo, tá? Como que a gente pode modelar um grafo computacionalmente. Existem várias maneiras, eu não vou passar por todas elas, porque tem algumas que nunca são usadas ou muito raramente são usadas. Então eu vou usar duas principais aqui, até porque dá para fazer uma comparação, uma análise interessante entre elas. Então eu vou começar colocando um grafo aqui no quadro, tá parecido com um que eu já tinha posto, mas que está mais adequado para o meu exemplo. E eu vou rotular os vértices dele aqui, então 0, 2, 1, 3, 4 e 5, e vai ser um grafo orientado nesse caso, tá? Então eu vou estabelecer sempre as conexões aqui com origem e destino, né? Sendo que elas podem ir e voltar. Por exemplo, aqui entre o 0 e o 4 tem indo do 0 para o 4 e do 4 para o 0. Tá legal. Então temos aí os nossos vértices rotulados, temos os nossos arcos desenhados, e eu quero falar com vocês sobre como que a gente representa isso num computador, tá? Então, a primeira representação que eu vou usar aqui é a representação de matriz de adjacência. Matriz de adjacências, e no caso, o que é uma matriz de adjacência? Como o nome sugere, é uma matriz que vai me dizer quem é vizinho de quem, tá? Ou de onde eu posso ir, de qual vértice para qual outro que eu tenho um caminho, tenho uma conexão. Então, pegando aqui bem palpável, que olha, seja A essa matriz de adjacência que a gente vai trabalhar, A vai apontar para um vetorzinho aqui. E quantos vértices eu tenho? Vai do 0 ao 5, eu tenho 6 vértices, né? Então, acho que 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que eu fiz de errado? Peraí. Eu falei que ia fazer com uma certa divisão e fiz errado, né? Peraí, deixa eu deixar mais bem espaçado aqui, que eu me empolguei aqui, pus uma divisão a mais. Pronto, agora sim. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Esses são os rótulos dos meus vértices. Aqui vocês vão me dar uma licença poética, tá? Lembrar um pouquinho de detalhe, assim, de estruturas de dados e de memória do computador. De cada posição aqui vai sair um apontador para um vetor, tá? Então são vetores independentes nessa matriz alocada desse jeito. Olha, é um vetor de ponteiros, de cada posição sai um vetorzinho. Dito isso, eu vou desenhar um blocão aqui porque fica mais fácil do que um monte de vetor separado. Tá? Mas lembrando que na memória é um monte de vetor independente e que eu sei onde começa onde começa cada um a partir desses ponteirozinhos aqui. É só que vai ficar melhor para mim desenhar da outra forma. Então vamos ver aqui: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos dividir isso aqui direitinho. Aqui tá melhor dividido assim. Beleza. Então aqui nós temos a nossa matriz de adjacências. E vocês vão me ajudar a preenchê-la aqui, tá? Pelo menos algumas posições para fazer sentido para vocês, né? Então, olha, o que ela vai representar? Ela vai representar uma matriz de binário de 0 e 1, dizendo para mim onde tem arco de quem para quem. Então,
Tem arco de 0 para 0? Não, né? Então, eu vou colocar 0 aqui, e eu comecei perguntando do 0 para 0 já para fazer uma observação, que é, a gente não está trabalhando com autolaço. Existe autolaço? Existe. Assim como aresta múltipla, raramente a gente precisa disso. Né? Eu estou trabalhando sempre com arestas únicas entre um par de vértices, ou é o que eu chamo de grafo simples. Ou tem ali uma conexão entre arestas ou arcos, né? Ou tem uma conexão entre um par de vértices distintos, ou não tem. Existe situação em que eu quero ter um arco dele para ele mesmo? Existe. É mais raro, não vou lidar com isso agora. Pode perguntar. Assim, sempre vai ser usando o índice como valor? O valor como índice, no caso? Depende da detalhe de implementação. Quando você vai para a memória do computador, como isso aqui é um vetor, e aqui eu já estou andando um pouquinho mais perto da implementação, né? Até agora estava estrutura matemática, estava bem alto nível e tal. Quando eu vou para o computador, se eu for trabalhar baixo nível, o rótulo ser um inteiro é conveniente, porque quando eu vou indexar um vetor, ele está lá. Não sei se era nesse sentido que você perguntou, mas... É porque, por exemplo, o 0 ali é o conteúdo daquele vértice, né? O 0 é o rótulo desse... O 0 aqui representa o rótulo desse vértice aqui. Ah, é porque tipo, você imagina se fosse tipo, conteúdo, poderia ser aquele problema que você falou, tipo... se eu tivesse 1 milhão, por exemplo, eu teria que ter a posição 1 milhão ali. Ah, perfeito, entendi. Não, é por isso que a gente rotula nos naturais. Eu não vou rotular saltando. Se eu rotulasse saltando, tipo assim, eu tenho um vértice que eu quero, porque eu quero chamar ele de vértice 1 bilhão. Mas eu tenho 5 vértices no meu grafo. Se eu for implementar dessa forma, eu vou ter, na verdade, o que eu vou estar implementando é um grafo que tem 1 bilhão de vértices, a maior parte dos vértices não tem arco para ninguém, então tá inútil ali, ficaria só uma implementação muito ineficiente. Então, normalmente, o que a gente faz pensando baixo nível, se eu tenho n vértices, eu rotulo de 0 a n-1. Se eu for trabalhar com alto nível, eu ponho uma máscara. Eu quero chamar esse vértice de Rosinha, esse de Chico Bento. Aí tudo bem, aí é com você faz a máscara, mas você associa, sabe? Esse nome, esse rótulo, com um inteiro entre 0 e n-1. Tá? Porque senão você não começa a trabalhar com vetores enormes que não tem nada para colocar ali, só estou desperdiçando memória e perdendo eficiência. Era nesse sentido a sua pergunta? Então, por isso, tipo, pensem aqui 0, 1, 2, 3 como rótulos mesmo que eu tô usando ali, porque são os primeiros naturais, é o que vai deixar mais simples, mais compacta a minha representação. Tá? Mas eles podem estar representando outra coisa, um outro nome e tudo mais. Então, indo nas pegadas 0, 2, 1, me ajuda aqui. Ó. Então, não tem arco de 0 para 0 e de 0 para 1, tem? Então vai ser 0 também, de 0 para 2. De 0 para 2 tem, então eu coloco 1. De 0 para 3, 0 para 4. E 0 para 5 não tem. Tá? Então, é essa a ideia. É realmente bem simples, né? A posição IJ me diz se existe um arco que vai do vértice I para o vértice J. Como eu estou trabalhando com arcos e não arestas, né? Quer dizer, eu tenho orientação, pode ser que eu tenha um arco indo de, por exemplo, de 0 para 2, tem um arco indo de 2 para 0? Não tem, né? Se fossem arestas, aquele caso do grafo não orientado, que tudo que vai e volta, essa matriz seria simétrica. Tá? Ainda teria essa posição aqui, né? Seria a posição 0, 2 e a posição 2, 0, mas eu trabalharia como matriz simétrica para que isso funcione. Tá? Tá legal? Vamos fazer, eu posso preencher o resto depois mais rápido, só para a gente ganhar tempo, mas me ajudem um pouco mais, vamos para posições arbitrárias aqui. Do 3 para o 4, tem um arco indo do 3 para o 4? Do 3 para o 4, ganha 1 aqui. Do 4 para o 2, tem arco do 4 para o 2? Do 4 para o 2 não tem arco, embora do 2 para o 4, do 2 para o 4 sim. Né? Realmente essa minha matriz não é simétrica, não é um grafo. Em que tudo que vai e volta. Do 5 para o 5. Do 5 para o 5 não, e de fato aquilo que eu falei, né? Olha, toda essa coluna é 0 porque eu não tenho autolaço. E daí eu vou preencher outras posições, eu só perguntei agora para a gente sanity check, né? Para ver se a gente entendeu a ideia. Então só eu preencher ela para a gente mapear depois. Então, do 5. Vejam que só tem um arco saindo, né? Então vai ser 1 ou igual a 1 só na coluna 1 aqui, o resto é tudo 0. Do 4, eu tenho arco saindo para o 0, para o 1 e para o 5. Então do 4 eu tenho arco
pro 0, confira se eu não estou falando besteira, tá? Mas é pro 0, pro 1 e pro 5. E o resto é tudo não tem, né? Do 3, eu tenho arco pro 4 e pro 5. Ali 4 e 5 iguais a 1, o resto é 0. Estamos quase lá. Do 2, eu tenho arco pro 4 e pro 1. Então, 4 e pro 1, o resto é 0. Acho que bugou ali no 4 e 5. Tá assim, é 1. Ops! Bugou é a palavra, eu tava com 5 na cabeça. Isso é uma matriz de binários. A gente só preenche com 0 e 1 é na posição correta. A gente vai ver, em minha defesa, a gente vai ver a representação com lista de adjacência que eu tenho que pôr o rótulo. Né? Até porque vocês já começaram a perceber que, tipo, olha quanto 0 tem aqui, né? Então tem essa outra representação em que eu só represento quando tenho 1, né? Mas aí eu tenho que dizer qual é a posição. Então eu vou usar listas ao invés de vetores aqui. Mas vamos fechar aqui. Do 1 para o 0 não tem. Do 1 tem para quem? Só para o 5, né? E daí todo o resto é 0. Tá, se tiver algum errinho podem me chamar a atenção, mas acho que é isso. Tá? Eu vou fazer a próxima representação antes da gente analisar prós e contras dela. Porque eu acho que os prós e contras vão ficar mais evidentes no contraste. Tá? E depois a gente vai ver código e tal, mas matriz de adjacência. Então vamos falar agora de listas de adjacência. Listas de adjacências. E note que são listas no plural, né? Porque matriz já é um vetor de vetores. Então já está vetor no plural implícito ali, né? Então ali é uma representação usando vetores para representar as adjacências. E aqui é uma representação usando listas para representar adjacências. No caso, começa parecido. Eu tenho aqui um A que aponta para um vetorzinho, que tem as posições aqui, no caso, de 0 a 5, né? É muito parecido esse começo. Porém, de cada posição vai sair algo bem diferente. Vai sair uma lista ligada, tá? Vejam por que a gente estuda essas coisas, né? Então, lista ligada, a gente já usou lista ligada para tratar colisão em tabela hash. Agora a gente vai usar lista ligada para construir um gráfico. É uma estrutura mais sofisticada, mas a adjacência de cada vértice a gente usa elas, né? Então, são coisinhas fundamentais. No caso do 0, a gente sabe que o 0 se conecta com o 2, com o 4 e com o 3. Então daqui vai sair uma listinha que tem os elementos 2, 4 e 3. Construindo em cima daquele meu erro aquela hora, vejam, aqui o valor do destino do arco era dado pela coluna em que ele estava. Então eu só precisava dizer 0, 1, a posição me dizia isso. Aqui, como é uma lista, agora eu tenho que realmente colocar. Aqui eu tenho que dizer, olha, é o 2, o 4 e o 3 que são o destino. Então, se existe o arco 0, 2, na listinha do 0 tem que ter o elemento 2. Ok? A ordem dessa lista tanto faz. Para alguma aplicação específica, talvez faça diferença. Para a gente aqui, a ordem não é importante, é só uma ordem arbitrária. Do 1, eu só vou para o 5. Vamos fazer isso um pouco mais interessante. Do 2, eu vou para quem, gente? Para o 4 e para quem mais? Para o 1. Do 3 eu vou para quem? Para o 4 e para o 5. Do 4 eu vou para? 0, 1 e 5. 0, 1 e 5. E por fim, do 5 eu vou para 1 apenas, né? Obrigado. Vejam, até visualmente já ajuda a gente a perceber a diferença entre essas duas estruturas aqui. Depois eu vou na minha colinha lá se eu tenho mais coisas para relembrar, mas tem diferenças importantes que são o seguinte. Olha só quanto espaço eu gastei aqui para representar os zeros. Sendo que lá o zero é apenas a ausência. Por outro lado, para representar um elemento igual a 1 aqui, eu preciso de um bit, né? Em geral, a gente não otimiza nesse plano, mas se eu precisar de espaço, eu podia usar um bit. Um vetor de bits ao invés de um vetor de inteiros, né? E daí é 0 e 1, é só na posição lá. Aqui, para representar um elemento igual a 1, eu preciso de uma estrutura toda que tem um espaço para um inteiro, tem um ponteiro para próximo, é uma coisa maior, né? Então, em geral, a ideia por cima vai ser, para grafos densos, isso aqui vai funcionar melhor. Por quê? Vai ser relativamente pouco espaço desperdiçado com zeros,
Porque o grafo já é denso mesmo, ele já tem muitos vizinhos. Lembra, a gente acabou de falar de denso e esparso, olha aí, já essa propriedade que a gente viu, né? Lembrando vocês, denso próximo da ordem de n quadrado, arestas. Tem arestas de quase de todo mundo para todo mundo, intuitivamente. O grafo esparso da ordem de n, tem poucas arestas, número constante de arestas saindo de cada vértice. Então, no caso de grafo denso, isso aqui é preferível, porque eu posso representar cada posição ali com um bit, né, no limite, com uma coisa pequenininha, enquanto que aqui cada posição vai ser uma coisa maior, porque tem que ter um rótulo lá dentro, um ponteiro para próximo e tal. E eu não vou ter tanto desperdício com zeros, então tem muita informação para guardar mesmo. Pode perguntar. Professor, é correto observar também a velocidade de acesso, a diferença de velocidade de acesso entre as duas formas? Porque, por exemplo, se a gente está trabalhando com grafos muito grandes, na matriz A, vamos assim dizer, eu já consigo acessar direto pelo índice. Ali eu teria que acesso à memória e várias Perfeito. memórias. É muito boa essa observação, porque, primeiro, está correta. Ela independe do grafo ser denso ou esparso, essa é uma vantagem, porque mesmo que o grafo seja esparso, mas vamos supor que ele é esparso, mas tem um número grande de arestas ainda, sei lá, 50, 100 arestas por vértice, né? Então, isso pode ser esparso porque eu posso ter um número de vértices que é 1 milhão. Então, ter 50, 100 ainda é um grafo esparso, é um grafo que tem pouca aresta proporcional ao número máximo, ao n quadrado que ela poderia ter, né? Mas ainda assim você tem razão, para saber se o 0 se conecta com o 5, eu vou ter que percorrer a lista, sendo que aqui eu vou direto no acesso, né? Então a velocidade de acesso aqui, acesso pontual, é muito diferente. Aqui é constante, lá é proporcional ao tamanho da lista da vizinhança. Foi nesse sentido que você apontou, né? Curiosamente, veja você, essa costuma ser muito mais veloz. Desculpa, aquela costuma ser muito mais veloz, a lista de adjacências costuma ser muito mais veloz. Porque muitos algoritmos que a gente tem que operar em grafos, quando chega num vértice para explorar o grafo, não está procurando um destino específico, mas está querendo saber de quem você é vizinho. E daí é mais rápido olhar para direto uma lista que diz de quem é vizinho do que olhar uma lista cheia de zero, um vetor cheio de zero para achar poucos vizinhos lá no meio. Tá? Mas a sua observação é totalmente pertinente. Se a minha aplicação ela faz consultas arbitrárias, tipo, dado i, j, quer saber se tem uma aresta de i para j. Essa aqui é muito mais rápido. Você vai direto na posição IJ lá, porque matriz, né, vetor de vetor, é só um cálculo matemático, né, no máximo em direção, vai para o ponteiro certo e pula lá. Acesso em tempo constante, não tem que percorrer a lista. Tá? Então tem esses prós e contras. Né? Em geral, essa aqui vai brilhar quando o grafo está mais para o esparso e essa aqui quando o grafo está mais denso. Tá? Por cima seria essa análise, né? Por quê? Porque aqui eu não vou ficar perdendo tempo representando um monte de zeros, então eu vou economizar memória e vou economizar tempo, não é só memória, tá? Porque aqui para saber se eu passei por todos os vizinhos, eu tenho que percorrer o vetor inteiro. Lá eu chego no fim da lista, né? É claro, pensem isso com números grandes, mas só para ter a ideia, aqui, olha, tem um elemento na lista que eu tenho que percorrer o vetor inteiro para descobrir que tem um elemento. Pensa em números grandes, pensa até fazer esse paralelo, uma aplicação que é bem pertinente para a gente ver como isso pode impactar. Pensa numa rede social grande que tem 1 bilhão de usuários. Rede social tem quase todo mundo que está na Terra, né? Então falar de 1 bilhão de usuários não é um absurdo. Pensa numa rede social que tem 1 bilhão de usuários. Imagina se eu tivesse que manter, né, professor de computação, uma pessoa pouco sociável, imagina eles terem que manter um vetor com 1 bilhão de posições para indicar quem são os meus vizinhos, os meus amigos, meus adjacentes. Faz sentido? Mesmo vocês são pessoas sociáveis e tal, né? Vocês têm o quê? 1000? Alguém aqui tem 10 mil amigos na rede social? Se a rede social tem 1 bilhão de vértices, usar essa representação significa que cada vetor aqui tem tamanho 1 bilhão. É eficiente gastar esse... Não, né? Faz uma lista ligada. Então, depende da aplicação e tal, mas aquela costuma ser mais eficiente. Quando tem que ela fazer acesso direto, você tem toda a razão. Essa aqui é onde ela brilha, o acesso direto. Mas é muito comum, a gente vai ver isso nas próximas aulas, algoritmo que eu percorro a rede. Chega no vértice e olha todo mundo que está vizinho dela, daí aquela lá brilha mais. Mas é prós e contras, depende muito da aplicação. Tá? Então tem mais representação, mas essas duas são duas aí que competem bem com os prós e contras complementares. Tá? E eu gosto bastante também de mostrar isso aqui, porque uma coisa que já me perguntaram, talvez nesse curso, né, mas vai ficando velho, a gente não lembra, mas em cursos de AED1 a AED2, é tipo, nossa professor, legal essa lista ligada aí, mas
Mas usa isso? Porque, tipo, o vetor é tão mais legal, né? O acesso arbitrário e tal. E sim, usa. E, né, aqui é um ótimo exemplo, uma estrutura mais sofisticada e tal, porque a lista ligada me permite colocar e tirar os caras com muita facilidade aqui. Né? Então, pensa, uma lista que é muito curtinha, proporcional ao tamanho potencial dela. Eu não quero manter um vetor desse tamanho, né, para acessar direto pelo índice. Né? Eu prefiro manter uma lista aqui, adiciono um elemento, tiro um elemento, muito mais fácil de manter, é muito mais viável de manter na memória e muito mais rápido também quando as listinhas são curtas. Né? Em redes esparsas, a lista vai ser curta, proporcional ao tamanho do vetor que tem lá. Tudo bem? Faz sentido? Tem outras coisas de notações em grafos e tal que eu gostaria de comentar com vocês, mas eu quis fazer esse começo com mais calma, né, apresentando os conceitos com calma, então eu acho que eu não quero atropelar, a gente já está avançado na aula. O que eu quero falar com vocês é mostrar um pouquinho de código, então deixa eu ver se o projetor está meu amigo hoje. Só para ver um pouco da implementação.